Olá, pessoal. Bom, nessa aula nós vamos estudar as progressões geométricas, tá bom? Né? Essa aula, ela tá na apostila 6, frente 5, aulas, são 3 aulas, 24, 25 e 26. Aí, gente, nós vamos falar sobre os seguintes tópicos: o que é APG, o que é uma APG crescente, decrescente, constante, oscilante, quando que vai acontecer cada caso, fórmula do termo geral, o termo médio e a soma dos termos de uma PG infinita e de uma PG finita, tá bom? Aí, depois que eu falar sobre cada um desses tópicos, nós vamos fazer as atividades para a sala, tá bom? Então, atividades para a sala das aulas 24, 25 e 26. Então, nós vamos fazer 12 questões, tá certo? Aí, se vocês tiverem dúvida, depois vocês vão me perguntando, tá bom? Bom, gente, então, primeiro, o que é uma PG? Então, numa PG, o que vai acontecer? É uma sequência numérica que de um termo para o termo seguinte está sempre multiplicando por um mesmo número. Então, por exemplo, se eu tenho assim, olha, 2, vamos pegar, por exemplo, a razão 3, multiplica por 3. 6 multiplica por 3. 18 multiplica por 3. 54, escrevi errado, né? 54 multiplica por 3. 162 e assim vai. Então, olha só, nesse caso aqui, eu tenho uma PG de razão 3. Então, na PG, lembra da PA? Na PA, de um termo para o termo seguinte, a gente vai sempre somando o mesmo valor, né? Na PG, de um termo para o termo seguinte, a gente vai sempre multiplicando por um mesmo valor, tá certo? Então, aí no caso, a razão aqui tem que ser a mesma, senão não é uma PG. Se, por exemplo, multiplicar por 2, depois multiplicar por 3, não é PG, tá certo? PG tem que multiplicar pelo mesmo número. Bom, agora, o que é uma PG crescente, decrescente, oscilante e constante? Tem 4 tipos de PG. A PG crescente, gente, é aquela PG que os valores estão aumentando, não é verdade? Quando que a gente vai ter uma PG crescente? Olha, se o A1 for um número positivo e a razão for um valor maior do que 1. Aí, nesse caso, nós vamos ter uma PG crescente, porque os valores vão estar aumentando. Então, o A1 é positivo, maior do que 0, e a razão é maior que 1. Então, você tem um número positivo, que você está multiplicando por um valor maior do que 1, o que vai acontecer? Esses valores vão aumentar, tá certo? Agora, se você tiver o A1 negativo e a razão entre 0 e 1, a PG também vai ser crescente, porque pensa bem, você tem um número negativo. Aí você vai multiplicar por um número que está entre 0 e 1. Esse valor vai aumentar. Por exemplo, vamos supor que você tem assim, ó, primeiro termo é menos 4. Aí você multiplica por meio, né? Entre 0 e 1 meio. Menos 4, multiplica por meio. Vai para menos 2. Menos 2, multiplica por meio, menos 1. Então, os valores estão aumentando, tá certo? Na PG decrescente, os valores vão diminuir. Então, quando que a gente tem uma PG decrescente? Se o primeiro termo for positivo e a razão estiver entre 0 e 1, os valores vão diminuir, tá? Ou se o primeiro termo for negativo e a razão for maior do que 1, os valores também vão diminuir. Então, a PG também vai ser decrescente. Olha, eu tenho um número negativo, né? Que no caso, olha, A1 menor que 0, eu tenho um número negativo. E eu vou multiplicar, por exemplo, o número negativo por 2. Ele vai ficar menor ainda, né? Por 2 de novo, vai ficar menor ainda, tá certo? A PG constante. Quando que vai ser constante, gente? Constante é quando não varia, né? Quando o número não muda. Então, no caso da PG constante, a razão é igual a 1. Porque multiplicar por 1, o 1 é o elemento neutro da multiplicação, né? Então, se multiplicar por 1, nada acontece.
Então, quando você multiplica por 1, os valores continuam os mesmos. Então, aí nós temos uma PG constante. E a PG oscilante? Oscilante, gente, essa aqui também, ela pode ser chamada de alternante. Que é quando aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui, tá? Nesse caso, o que a gente tem? A gente tem uma razão negativa. Todas as vezes que você tem uma razão negativa, gente, o que acontece quando você multiplica por um número negativo? Se ele for positivo, vai ficar negativo. Aí depois você pega o negativo, multiplica pelo negativo, ele vai ficar positivo. Aí você multiplica pelo negativo, vai dar negativo, tá certo? Aí vai ter um número positivo, um negativo, um positivo, negativo, um positivo, negativo. Isso acontece quando? Quando a razão é menor do que zero, tá certo? Então, nós temos PG crescente, decrescente, constante, oscilante. Oscilante é a mesma coisa que alternante. Bom, a fórmula do termo geral, gente. Qual que é a fórmula do termo geral da PG? Veja bem, aqui nós temos o primeiro termo da PG, que é o A1. O segundo termo é o A2. O terceiro termo é o A3. O A4, A5 e assim vai. De um termo para o termo seguinte, a gente está sempre multiplicando pela razão que é Q, certo? Então, quer dizer que o A2 é o A1 vezes Q. O A3, veja bem, olha, para chegar até no A3, o A3 vai ser o A1 vezes Q de novo. Então, é A1 vezes Q ao quadrado. O A4 vai ser o A1 vezes Q ao cubo, né? Só multiplicando pela razão. Então, o que vai ser o AN, gente? Veja bem, se aqui é 2, eu multiplico pela razão uma vez. Se aqui é 3, eu multiplico pela razão 2 vezes. Se aqui é 4, a posição 4, eu multiplico pela razão 3 vezes. Então, se é N, eu vou multiplicar pela razão quantas vezes? N menos 1. Então, o número de vezes que você multiplica pela razão é sempre 1 a menos da posição do termo. Então, se eu quero, por exemplo, achar o centésimo termo, vai ser A1 vezes Q elevado a 99, tá certo? Agora, o que é o termo médio? O termo médio, gente, é o seguinte. Vamos pegar aqui uma bem simples para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, vou pegar aquela que eu tinha dado lá no início. Uma PG de razão 3. Então, 2 vezes 3, 6 vezes 3, 18 vezes 3, 54 vezes 3, 162. Olha só. O 18 aqui, ele é um termo médio, né? Então, veja bem. O 6 e o 54, eles são equidistantes do 18. E o 2 e o 162 também são equidistantes do 18, porque tem a mesma distância. Olha, do 6 até o 18 tem a mesma distância do 54 até o 18, por isso que eles são equidistantes. Do 2 até o 18 tem a mesma distância do 162 até o 18, então eles são equidistantes. Aí, o que acontece? Na PG, se você pegar, olha, o 18, um termo depois do 18 corresponde ao 18 vezes a razão. E um termo antes do 18 corresponde ao 18 dividido pela razão, não é? Porque se de um termo para o termo seguinte você vai multiplicando pela razão, se você voltar, você tem que dividir. Ficou claro? Então, olha só, o 54 é o 18 vezes a razão e o 6 é o 18 dividido pela razão. Então, quer dizer que o 18, ele corresponde à média geométrica dos termos equidistantes. Média geométrica, tá bom? Então, olha, 18 é a mesma coisa que 6, que é o primeiro termo, vezes a razão. E o 18, ele é também o 54 dividido pela razão. Ficou claro? Então, se você multiplicar 18 vezes 18, é a mesma coisa que 6Q vezes 54 sobre Q. Não é verdade? Olha, é só substituir. 18 é 6Q e 18 é 54 sobre Q. Aí, se você simplificar aqui, gente, vai ficar assim, ó. 18 ao quadrado é igual a 6 vezes 54. Então, 18 é raiz de 6 vezes 54.
Então, é a mesma coisa de falar que o 18, ele é média geométrica dos termos equidistantes. Então, cuidado para não confundir. O que é a média aritmética? Como é que a gente calcula a média aritmética de dois termos? Soma, divide por 2. Aqui no caso, eu estou calculando a média geométrica de 6,54. O que é a média geométrica? Multiplica e extrai a raiz quadrada. Quadrada porque eu estou fazendo de dois termos, tá, gente? Se eu estivesse fazendo média geométrica de 3 termos, teria que extrair a raiz cúbica, tá bom? Então, como é que a gente está fazendo média geométrica de 2 termos? Multiplica e extrai a raiz cúbica. E extrai a raiz quadrada, porque são 2 termos, certo? E a mesma coisa, se você fizer assim, ó, 18 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 vezes 162. 2 vezes 162, gente, dá 324. E a raiz quadrada de 324 é 18. 6 vezes 54 é 324. E a raiz quadrada de 324 é 18, tá bom? Isso é o termo médio. Nós temos também, gente, a soma dos termos de uma PG infinita. Nesse caso aqui, gente, essa PG... Nossa, o que eu fiz aqui que eu risquei? Nesse caso aqui, gente, dessa PG infinita, ela vai ser decrescente com os termos positivos. Por exemplo, o tipo de questão que cobre isso aqui. Por exemplo, vamos supor que eu tenho assim, ó. Primeiro termo é 8. Vamos pegar uma PG de razão meio. 8, 4, 2, 1, meio, 1 quarto. Então, veja bem, ela tem os valores positivos, então o primeiro termo é positivo e a razão está entre 0 e 1. É nesse tipo de PG que pede a soma dos termos infinitos dessa PG. Então, tem uma fórmula para você achar os termos infinitos. Tá? Então, aqui, gente, não é até 1 quarto, é infinito. Eu quero, aqui é infinitamente. Quanto que é a soma dos termos dessa PG? Tem uma fórmula para isso, que é a seguinte. A soma dos termos infinitos de uma PG é A1 sobre 1 menos Q. Observe, gente, que nessa fórmula não tem o N. Lembra que lá na fórmula do termo geral tem o N? Aqui não pode ter N. Por que não pode ter? Porque N, gente, corresponde à quantidade de termos que eu estou somando. Se essa PG é infinita, não tem uma quantidade de termos, né? São infinitos termos. Então, na fórmula, para você não confundir, lembra que na fórmula da soma dos termos da PG infinita não tem N. Porque você não tem uma quantidade de termos que vai ser somada, tá bom? Agora, se eu quero uma soma finita de termos, mesmo que a PG seja infinita, mas não, eu tenho uma PG infinita, mas eu quero a soma dos 10 primeiros termos, por exemplo. Então, quer dizer que está definindo os termos que serão somados, né? A quantidade de termos. Aí tem uma outra formulazinha, que é a seguinte. A soma de N termos de uma PG é igual a A1, que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Agora, cuidado para não confundir quando o termo geral, olha, o termo geral é A1 vezes Q elevado a N menos 1. Na do termo geral, gente, o expoente do Q é N menos 1. Na da soma, o expoente do Q é só o N, tá, gente? Esse 1 é aqui embaixo, subtraindo um grandão mesmo, tá certo? Bom, então as fórmulas que vocês precisam saber de PG são essas aí. Agora nós vamos fazer as atividades para a sala das aulas 24, 25 e 26. Então, vamos fazer 12 questões, tá certo? Então, peguem a apostila aí para vocês acompanharem. Primeira questão da aula 24. Questão 1 de atividades para a sala. A figura a seguir exibe um pentágono em que os 4 lados consecutivos têm comprimentos A, B, C e D. Se a sequência A, B, C... Então, tá vendo? A gente não tem esse lado aqui, né? Porque o pentágono tem 5 lados, né? Aqui deu o valor de 4 lados, né? Representou 4 lados. Se a sequência A, B, C e D é uma progressão geométrica de razão maior que 1, então veja bem,
os lados, gente, de um pentágono tem que ser número positivo, né? Se a razão é maior do que 1, isso quer dizer o quê? Que a PG vai ser crescente, certo? Então, a tangente do ângulo θ é igual a... Qual que vai ser a tangente do ângulo θ? Então, vamos ver o que é a tangente, gente. Olha, aqui tem tudo ângulo de 90 graus. Então, se eu traçar uma reta aqui, ó, paralela a essa aqui, aqui vai ter um ângulo de 90 graus, correto? Então, se D é isso aqui tudo, ó, esse aqui vale B, e esse pedaço daqui até aqui vai valer D menos B, certo? D menos B. E esse outro pedaço daqui até aqui vai ser C menos A. Então, aqui vai ser C menos A, ok? Então, olha só, aqui eu tenho um triângulo retângulo, cujo cateto, um cateto vale C menos A, o outro cateto vale D menos B. Então, como a gente está querendo a tangente, o que vai ser a tangente do ângulo θ? Tangente é o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto é C menos A, certo? E o cateto adjacente é D menos B. Bom, aí a gente tem que A, B, C, D é uma PG de razão maior que 1. É uma PG. Isso quer dizer o quê? Que de um termo para o termo seguinte, a gente está sempre multiplicando pela razão. Não é isso? Está sempre multiplicando pela razão. Aí, tá vendo que aqui, ó, olha as alternativas. As alternativas estão em função do quê, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar tudo aqui em função do quê, né? Porque, como a gente quer alternativa em função de quê, vamos colocar tudo. As alternativas estão em função de quê? Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar tudo em função de quê, ok? Então, veja bem, olha só. A gente tem isso aqui, ó. A, B, C e D. Então, eu posso falar que o B, ele vale A sobre não, vezes. O B, ele vale A vezes Q, certo? O C vale A vezes Q ao quadrado. E o D vale A vezes Q ao cubo, certo? Aí o numerador, gente, é C menos A. Então, veja bem que, ó, C menos A é igual a A vezes Q ao quadrado menos A. Colocando o A em evidência, vai ficar Q ao quadrado menos 1. O denominador é D menos B. D menos B é igual a, o que é o D? A vezes Q ao cubo, menos o B, que é A vezes Q. A vezes Q. Aí, a gente pode colocar o AQ em evidência. Veja bem. Q em evidência. Vai sobrar Q ao quadrado menos 1. Certinho? Então, tá. Então, a gente tem C menos A e a gente tem D menos B. Aí, eu vou lá colocar lá na formulazinha da tangente que a gente desenvolveu, né? Então, a tangente vai ficar. O que é C menos A? A vezes Q ao quadrado menos 1. E o que é D menos B? AQ vezes Q ao quadrado menos 1. Certo? Então, o A simplifica com A, o Q ao quadrado menos 1 com o Q ao quadrado menos 1. Então, vai ficar 1 sobre Q. Então, a tangente de θ é 1 sobre Q. Resposta certa, letra A. Questão 2. Conforme a Agência da ONU para os Refugiados tem se testemunhado o aumento do deslocamento forçado de pessoas em todo o mundo, ocasionado por guerras e conflitos. Em 2014, segundo essa agência, os deslocamentos afetavam 59,5 milhões de pessoas. Então, vamos grifar aqui as informações já.
Se o número de deslocamentos forçados crescer anualmente segundo uma progressão geométrica de razão 1,14, então em 2015 esse número será de... Bom, gente, a razão é o valor pelo qual eu multiplico o termo, não é isso? Então, se vai ter uma razão de 1,14, em 2015 é só multiplicar 59,5 multiplicar por 1,14, né? Então, 5 vezes 4, 20, vão 2, 36 com 2, 38, 23, 5, 9, 5, 5, 9, 5. Soma, né? Que dá 0, que dá 13, vai 1, 10, 18, vai 1, 10, 17, vai 1, 6. Duas casas aqui, mais uma casa, 3 casas depois da vírgula. Então, vai ser 67,83 milhões. Essa é fácil, né, gente? Fácil e rápida. Essa é uma questão do Enem. Um quebra-cabeça consiste em recobrir um quadrado com triângulos, retângulos e isósceles, como mostra a figura. Então, já está te contando que todos os triângulos são retângulos, então tem um ângulo de 90 graus, e além disso são todos isósceles, tem 2 lados iguais, os catetos são iguais, né? Como mostra a figura. Uma artesã confecciona um quebra-cabeça como descrito, de tal modo que a menor das peças é um triângulo retângulo isósceles cujo cateto mede 2. Então, a menor peça, o cateto vale 2. O quebra-cabeça, quando montado, resultará em um quadrado cuja medida do lado em centímetro é. Quanto que vai ser a medida do lado? Bom, gente, aqui nós vamos usar a diagonal do quadrado. Quando a gente tem um quadrado... Nossa senhora, que quadrado mais feio, né, Ju? Quando a gente tem um quadrado, veja bem o que acontece. Aqui vamos chamar esse lado de L. Aqui L também. Então, esse aqui é um triângulo retângulo isósceles, né? Tô pegando o quadrado, gente, porque como o triângulo é retângulo isósceles, então é como se fosse a diagonal, a hipotenusa é como se fosse a diagonal do quadrado, né? A diagonal, ela vai ser igual ao lado raiz de 2, porque veja bem, usando o teorema de Pitágoras aqui, nós temos diagonal ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, diagonal ao quadrado é igual a 2 lados ao quadrado. Então, a diagonal é a raiz de 2L ao quadrado, que vai dar L, raiz de 2. Então, é isso que nós vamos fazer nessa questão. Nós vamos ter que ir achando as diagonais até chegar lá no lado total. Quer ver? Então, vamos lá. Então, esse lado aqui é... Ai, eu mexi a tela aqui. Aí. Então, olha só. Esse lado aqui é 2. Aqui é 2. Então, essa diagonal é 2 raiz de 2, certo? Então, aqui, ó. Aqui vale 2 raiz de 2, 2 raiz de 2. Aqui é a diagonal de um quadrado de lado 2 raiz de 2. Então, 2 raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 4. Então, aqui vale 4. Então, essa diagonal aqui vai ser 4 raiz de 2, certo? Então, essa diagonal desse quadrado aqui, ó, desse triângulo retângulo, né, que é a hipotenusa aqui, vai ser 4 raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, vai dar 8, certo? Aí, se aqui é 8, gente, aqui é 8 também, né? E daqui até aqui é 8 raiz de 2. Tudo bem até aqui? 8 raiz de 2, né? Aí, aqui, gente, ó, vai ser daqui até aqui é 4 raiz de 2, né? Que é igual daqui, ó. 4 raiz de 2. E daqui até aqui é 2 raiz de 2. Então, esse lado aqui é 6 raiz de 2. Então, esse lado aqui também é 6 raiz de 2. Correto? Então, a diagonal toda aqui, ela vale 14 raiz de 2, né? Aí, a questão tá querendo saber o quê? A medida do lado... Não, o quebra-cabeça, quando montado, resultará em um quadrado cuja medida do lado em centímetro é... Quanto que vai ser a medida do lado? Aí, a gente pode analisar por aqui, isso aqui é 14 raiz de 2, aqui é 14. Ou então, a gente pode olhar por aqui também, ó. Daqui até aqui, gente, é 8, né? Daqui até aqui é 4.
E daqui até aqui é 2. Então, esse lado aqui vale 14, não é? E também você pode pensar pela diagonal. Se a diagonal é 14 raiz de 2, o lado é 14. Então, a nossa resposta é letra A. Para n maior ou igual a 1, a expressão A... Então, n, olha, é um número maior do que 1. Ou igual a 1, né? A expressão AN é igual a 3n mais 5 é o termo geral de uma progressão aritmética. Ainda para n maior ou igual a 1, considere a sequência cujo termo geral é dado por Bn, que é igual a 2 elevado ao AN, que é isso aqui. Então, AN é isso aqui e o Bn é 2 elevado ao AN. A sequência de termo geral Bn é uma progressão geométrica cuja razão é... Então, olha só, o n, ele é um valor maior ou igual a 1. Isso aqui tá falando que isso aqui vai ser uma PA. Então, vamos lá, olha. Vamos substituir o n por 1, n por 2, n por 3. Vou fazer até o 4, pra gente ver como é que vai ficar o AN. Então, olha, o que vai ser o A1, gente? O A1, então, vai ser 3 vezes 1, 3, com mais 5, 8. O que vai ser o A2? 3 vezes 2, 6, com mais 5, 11. O que seria o A3? 3 vezes 3, 9, com mais 5, 14. Olha, e assim vai. 3 vezes 4, 12, com mais 5, 17. Então, tá vendo? Olha, eu tenho uma PA mesmo. Isso aqui realmente é uma PA. É uma PA de razão 3, não é? Que de um termo para o termo seguinte aqui está somando 3. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver a PG. A sequência BN é PG. E o que é o BN? Olha, quando o N é igual a 1... Quando o n é igual a 2, quando o n é igual a 3, eu vou fazer até o 4, porque eu fiz no outro até o 4, vou fazer até o 4 também. Então, tá. Então, o que vai ser o B1? B1 vai ser 2 elevado ao AN, 2 elevado a 8. Se calcular não, tá, gente? O que vai ser o B2? O B2 vai ser o 2 elevado a 11, né? O B3, 2 elevado a 14. O B4 vai ser 2 elevado a 17. Então, o que está acontecendo de um termo para o termo seguinte aqui? Daqui para cá, eu estou multiplicando por 2 ao cubo, não é? Olha só, estou sempre multiplicando por 2 ao cubo. Porque 2 elevado a 8 vezes 2 elevado a 3, a gente conserva a base e somos expoentes, né? Então, dá 2 elevado a 11. Multiplicado por 2 elevado a 3 é 2 elevado a 14, e assim vai. Então, a razão da PG... Então, aqui, ó, a razão da PA era 3, né? Aqui, a razão da PG vai ser 2 ao cubo, que é 8. A questão pediu o quê? A razão da PG. Então, a resposta é 8, alternativa C. Agora, gente, nós vamos fazer as atividades para a sala da aula 25, tá bom? Então, aqui eu estou começando a aula 25. Questão 1. Sabendo que os números da sequência 5, M, N, 10 estão em progressão geométrica, quanto vale o produto M vezes N? Então, o que está dizendo ali? Que ali está em PG, né? E a gente quer saber quanto que é o produto M vezes N. Então, veja bem, de um termo para o termo seguinte, gente, a gente está sempre multiplicando pela razão, não é? Então, veja bem, olha, 5, M, N e 10. Então, olha, peraí que sumiu minha tela aqui do lugar. Deixa eu colocar no lugar, gente, senão depois na hora que eu montar o vídeo aqui fica ruim. Aí. Então, olha só. De um termo para o termo seguinte, a gente está sempre multiplicando pela razão que é o quê, né? Então, aqui eu multiplico pelo quê, aqui eu multiplico pelo quê, aqui eu multiplico pelo quê. Aí, veja bem, como a questão está pedindo M vezes N, você já tem que pensar o quê?
que eu tenho que colocar em função de m e n, não é isso? Eu preciso de uma resposta que esteja em função de m e n, correto? Então, olha só, se você pegar o m e dividir pela razão, dá 5. E se você pegar o 10 e dividir pela razão, dá o quê? Dá o n, correto? Então, olha só, aqui na primeira, gente, eu posso falar aqui, ó, vou escrever aqui, ó, 5 vezes razão é igual a m. Então, quer dizer que razão é igual a m sobre 5, certo? E o mesmo raciocínio eu vou fazer com n, olha só. n vezes a razão é igual a 10. Então, razão é igual a 10 sobre n. Então, olha, isso aqui é razão. Isso aqui também é razão. Então, o que a gente pode fazer? Igualar, né? Então, m sobre 5 é igual a 10 sobre n. Multiplicando cruzado, a gente tem que m vezes n é igual a 5 vezes 10, que é 50. Então, m vezes n é igual a 50. Resposta certa, letra C. Questão 2. Certo número x de termos, uma quantidade x de termos, é interpolado, vou explicar direitinho para vocês o que é essa palavrinha, tá? Entre os números 8 e 648 raiz de 3, formando-se a progressão geométrica 8, depois vem x termos, 648 raiz de 3, cuja razão é raiz de 3. O total de termos dessa progressão geométrica corresponde a interpolar, gente, entre os números 8 e 648 raiz de 3. Isso quer dizer que eu vou colocar termos, x termos, que aqui está falando que vai interpolar x. É uma quantidade de termos que você coloca entre esses dois números de modo que formam uma PG. Então, se a questão falar, por exemplo, assim, ó, interpole 3 termos entre tal e tal. Então, quer dizer que eu tenho que colocar 3 termos entre aqueles números, de modo que forme uma PG. Ficou claro? Então, tá. Então, o que está dizendo aqui? Olha, o que a gente tem? A gente tem que o primeiro termo é 8. O enésimo termo, que a gente não sabe qual que é, né? Que é o último aqui, é 648 raiz de 3. E a gente tem que a razão é raiz de 3. Então, com essas informações, nós podemos achar o n, tá bom? O n. Por quê? O n determina o que? Exatamente a quantidade de termos que tem nessa PG, que é o que está pedindo na questão, né? Então, vamos lá. Olha, a n, a forma do termo geral, é igual a A1, 1 vezes Q elevado a n menos 1. A n, 648 raiz de 3, é igual a 1, é 8, vezes a razão, é raiz de 3. A raiz de 3 está elevada a n menos 1. Então, vai ficar 648, eu vou passar esse 8 dividindo aqui, ó. Então, vai ficar 81 raiz de 3 é igual a raiz de 3 elevado a n menos 1, certo? Aí, gente, olha só, porque 648 dividido por 8 dá 81, tá? Agora, presta atenção. 81 é igual a 3 elevado a 4, né? 3 elevado a 4 é 81. Então, quer dizer que o 81 é a mesma coisa que a raiz de 3 elevado a 8. Porque, veja bem, se você simplificar o 8 com o 2 aqui da raiz, vai dar 4. Então, vai ficar a raiz de 3 elevado a 8. Agora, por que eu tô fazendo isso, gente? Porque aqui, tá vendo que eu tenho uma equação exponencial de base raiz de 3? Então, do lado de cá, eu também vou colocar a raiz de 3. Então, fica assim, ó. O que é o 81? Raiz de 3 elevado a 8 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 3 elevado a n menos 1. Então, aqui no primeiro membro, a gente tem raiz de 3 elevado a 9, né? Porque aqui está elevado a 1, conserva a base e somos expoentes.
é igual a raiz de 3 elevado a n menos 1. Então, n menos 1 é 9 e n, então, é igual a 10. Então, n é 10. Aí, a questão está pedindo exatamente o n, né? Então, a nossa resposta é letra E. Questão 3 da aula 25. A sequência S, que é igual a seno de 60, 1 mais seno de 30 e 3 cosseno de 30 isso aqui é uma PA ou uma PG? E se for uma PA ou uma PG, qual que é a razão, né? Então, vamos lá. Seno de 60, aí aqui tem que saber, né, gente, quanto que é cada um. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Seno de 30 é meio. E cosseno de 30 é igual ao seno de 60, né? Que é raiz de 3 sobre 2. Então, quer dizer que essa sequência S vai ficar assim, ó. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. 1 mais seno de 30, 1 mais meio dá 3 meios. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, vezes 3, 3 raiz de 3 sobre 2. Será que isso aqui é uma PA ou uma PG? Veja bem, se for uma PA, se você pegar um termo e subtrair o antecessor, vai dar igual. Então, 3 raiz de 3 sobre 2 menos 3 sobre 2 tem que ser igual a 3 sobre 2 menos raiz de 3 sobre 2, né? Se for uma PG, se você pegar um termo e dividir pelo antecessor, tem que dar igual. Então, vamos testar para ver se é uma PA ou se é uma PG? Então, se for uma PA, vamos pegar 3, vamos testar se é uma PA primeiro. 3 raiz de 3 sobre 2 menos 3 sobre 2, gente, dá 3 raiz de 3 menos 3 sobre 2. E 3 sobre 2 menos raiz de 3 sobre 2 dá 3 menos raiz de 3 sobre 2. Isso aqui, gente, ó, não é a mesma coisa que isso aqui, né? Tá diferente. Então, se tá diferente, não pode ser uma PA. Agora, vamos ver se é uma PG? Então, se eu pegar, olha, 3 raiz de 3 sobre 2 dividido por 3 sobre 2. Dividir por 3 sobre 2, gente, é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso, né? Então, vai ficar 3 raiz de 3 sobre 2 vezes 2 sobre 3. Então, o 2 simplifica, o 3 simplifica. Raiz de 3. Agora, vamos pegar o 3 sobre 2 e dividir por raiz de 3 sobre 2. Tem que dar igual, né? Então, repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Aí, aqui simplifica. Aí, aqui vai ter que racionalizar, né? Por raiz de 3 sobre raiz de 3. Aí, vai ficar, olha, raiz de 3 com raiz de 3 dá 3 com 3. Simplificou, ficou raiz de 3, ó, ficou igual. Então, é uma PG de razão quanto, gente? Raiz de 3. Então, olha, aqui PA não é, PA também não é, PA não é. Então, a razão deu raiz de 3. Raiz de 3 é o seno de 60? Não, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, né? Raiz de 3 é a tangente de 60? Sim. Então, a nossa resposta é letra E. Essa sequência é uma PG de razão tangente de 60. Uma bola de boliche de massa M igual a 2 kg foi arremessada em uma pista plana. A tabela a seguir registra velocidade V e a energia cinética E da bola ao passar por 3 pontos dessa pista, ponto A, ponto B e ponto C. Para o cálculo da energia cinética, usou-se a fórmula matemática E, que é igual a m vezes v ao quadrado sobre 2. Então, V é a velocidade, a energia cinética está chamando de E1, E2, E3, velocidade V1, V2, V3 nos pontos A, B, C, ok? Então, nós temos a velocidade da bola nesse ponto e a energia nesse ponto.
Após os cálculos, percebeu-se que E1, E2 e E3 é uma PG de razão meio. Calculando-se a razão da PG V1, V2 e V3, obtém-se... Bom, vamos achar essa PG aqui, E1, E2 e E3? O que vai ficar esse E1, E2 e E3, gente? Vamos ver, olha. E1 é igual, substituindo aqui, ó, a massa é 2, né? Aí, esse 2 da massa aqui, a gente vai simplificar com esse 2 aqui, não é? Porque vai ficar assim, ó. E é igual a 2V ao quadrado sobre 2, olha. Então, eu já vou simplificar de uma vez que eu já vou colocar só o V, tá bom? Então, E1 é igual a V1 ao quadrado. E2 é igual a V2 ao quadrado. E E3 é igual a V3 ao quadrado. Então, quer dizer que a PG E1, E2 e E3 é igual a V1 ao quadrado, V2 ao quadrado e V3 ao quadrado, certo? E tá dizendo que a razão é meio, a razão é meio. Então, veja bem, daqui pra cá tá multiplicando por meio, e daqui pra cá tá multiplicando por meio. Então, tá. Então, quer dizer que o V2 ao quadrado corresponde a V1 ao quadrado sobre 2. Multipliquei por meio, né? E o V3 ao quadrado corresponde ao V1 ao quadrado sobre 4. Porque eu multipliquei por meio, depois multipliquei por meio de novo. Tá certo? Então, tá. Então, o que vai ser o V2? O V2, gente, é a raiz quadrada de V1 ao quadrado sobre 2. Então, o V2 é V1 sobre raiz de 2. E o que é o V3? V3 é igual a raiz quadrada de V1 ao quadrado sobre 4. Então, V3 é V1 sobre 2, certo? Então, a PG ficou assim, ó. Essa PG V1, V2, V3. V1. Olha o que é o V2. V1 sobre raiz de 2. E o que é o V3? V1 sobre 2. Então, para determinar a razão, é só a gente pegar um termo e dividir pelo antecessor, né? Tanto faz, qualquer um dividido pelo outro aqui. Então, olha, V1 sobre 2 dividido por V1 sobre raiz de 2. Repete, podia ser o V1 sobre raiz de 2 dividido por V também, tá, gente? Da mesma coisa. V1 sobre 2 vezes o inverso, que é raiz de 2 sobre V1. V1 simplifica com V1, vai dar raiz de 2 sobre 2. Pediu a razão, né? Então, quer dizer que a razão é raiz de 2 sobre 2. Resposta certa, letra B. Agora, gente, nós vamos fazer as atividades para a sala da aula 26, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão. Sabendo que o primeiro termo de uma PG é A1 igual a 2 e a razão Q igual a 3, determine a soma dos 5 primeiros termos dessa progressão. Então, nós temos o A1, que é 2, nós temos a razão, que é 3, e nós temos o N, que é a quantidade de termos que a gente está querendo somar, né? Que é 5. Então, nós temos uma fórmula aqui, olha, a soma de N termos, vamos lembrar da soma dos termos da PG. A1, que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Então, S5, né, porque aqui a gente está somando 5 termos, os 5 primeiros termos, é igual ao A1, que é 2, vezes o Q é 3, elevado a N, que é 5, menos 1, sobre 3, menos 1. Então, S5 é igual a 3 menos 1, gente, é 2, simplifica com 2. 3 elevado a 5 é 243, menos 1,
Então, S5 é igual a 242. Resposta certa, letra D. Aqui é só aplicação de fórmula mesmo, né? Não tem segredo nenhum. Questão 2. Dudu quer se tornar um youtuber famoso, mas em seu primeiro vídeo, ele obteve apenas 5 inscritos em seu canal. Obstinado que é, Dudu pretende, no segundo vídeo, obter mais 10 inscritos. No terceiro, mais 20 e assim sucessivamente. Se no primeiro mês ele postar 10 vídeos e conseguir atingir a meta estabelecida, ao fim desse mês seu canal terá quantos vídeos? Então, olha, no primeiro vídeo ele vai ter 5, no segundo vídeo ele vai ter 10, no terceiro vídeo ele vai ter 20 e assim vai. Então, o que está acontecendo aqui com a quantidade de inscritos? Gente, está dobrando, né? Então, eu estou sempre multiplicando por 2. Aí, ele vai continuar isso durante 10 vídeos. Então, vai ter 10 termos. Aí, eu quero saber quantos inscritos que ele vai ter ao todo. Então, o que a gente está querendo? A soma dos 10 primeiros termos dessa PG, não é? Então, nós temos que a razão é 2 e nós temos que o primeiro termo é 5. Então, vamos lá. SN é igual. Sempre escreva a fórmula antes de resolver, gente, porque quando você escrever a fórmula, você já vai decorando, né? Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Então, S10 é igual a, primeiro termo, 5, vezes o Q é 2, né? 2 elevado a 10, porque a gente está somando 10 termos, menos 1 sobre 2 menos 1, que é 1, então nem vai ter denominador, né? Então, vai ficar S10 é igual a 5 vezes 2 elevado a 10, gente, é 1024. 1024 menos 1, 1023. Então, vai ficar 1023 vezes 5. 5 vezes 3, 15, vai 1, 10 com 11, vai 1, desce 1 e 5. Então, ele vai ter 5.115 inscritos. Resposta certa, letra D. Questão 3. Numa avaliação de 100 questões, a pontuação de cada questão foi atribuída de acordo com uma progressão geométrica de razão 2. Então, PG de razão 2 da seguinte forma. A primeira questão valia 1 ponto. A segunda, 2 pontos. A terceira valia 4. A quarta valia 8. Então, olha só, gente, vou fazer isso aqui, né? A primeira questão valia 1, depois a outra 2, depois a outra 4, depois a outra 8 e assim vai, olha. Uma PG de razão 2, né? E assim por diante. A nota máxima que um aluno pode receber é o somatório dos pontos de todas as questões. Então, se ele tirar a nota máxima, eu vou pegar essa PG toda aqui, né, que vai ter 100 termos, e vou somar tudo, ok? Uma pessoa, ao fazer essa avaliação, verificou que acertou todas as questões de numerações múltiplas de 3 maiores que 20 e menores que 40. E também acertou as questões de numerações múltiplas de 5, maiores que 31 e menores que 51. Que pontuação este estudante obteve na prova, fez na prova? Então, calma, muita calma nessa hora, tá? Quais as questões que essa pessoa acertou? Vamos ver quais as questões, tá? Então, as questões. Não é o número que tá aqui, quanto que ela valia, não, tá? Quais as questões? Qual o número da questão, tá bom? Depois a gente vê a questão aqui de quanto que valia cada uma. Então, a pessoa fazia a avaliação, verificou que acertou todas as questões de numerações múltiplas de 3, maiores de 20 e menores de 40. Então, ela acertou a questão 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, certo? Olha,
múltiplo de 3 maior que 20 e menor que 40. E também acertou as questões de numerações múltiplas de 5, maiores que 31 e menores que 51. Então, essa pessoa acertou também a questão múltiplo de 5 maior que 31. Então, vai começar na 35, a 40, a 45 e a 50. Então, foram essas as questões que essa pessoa acertou. Tudo bem até aqui? Ela acertou isso aqui, né? Agora, a gente precisa saber quanto que valia cada uma dessas questões. Ok? Então, veja bem. Essa aqui é a questão 1, gente. Questão 1 valia 1. A questão 2 valia 2. A questão 3 valia 4. A questão 4 valia 8. Então, veja bem. A questão 1, ela valia 2 elevado a 0, porque 2 elevado a 0 é 1. A questão 2 valia 2 elevado a 1. Opa, 2 elevado a 1. A questão 3 valia 2 elevado a 2. E assim vai, olha. Tá vendo que a posição aqui, gente, olha, é 1 a mais do que a potência de 2? Então, o que vai acontecer? Para a gente saber quanto que essa pessoa fez, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar isso aqui, ó. Nós vamos somar tudo, tá certo? Vou somar tudo isso aqui, ó. A questão 21, a questão 24, a questão 27, a questão... Vou somar essas questões. Sabendo essa soma, a gente vai saber quantos pontos que ela fez, tá certo? Então, tá. Então, a gente já sabe o que a gente vai somar. Aí, olha só. A questão 21, gente, como é 1 a menos, olha aqui. Questão 1, 2 elevado a 0. Questão 2, 2 elevado a 1. Questão 3, não. Então, a questão 20, aqui a gente tá querendo essa soma. Somar isso tudo, não é? A questão 20, gente, é 2 elevado a 20. A pontuação dela. Questão 21, 2 elevado a 20. A questão 24 é 2 elevado a 23, porque não é 1 a menos. A questão 27 é 2 elevado a 26. A questão 30, 2 elevado a 29. A questão 33, 2 elevado a 32. A questão 36, 2 elevado a 35. E a questão 39, 2 elevado a 38. Então, observe o que nós temos aqui, gente. Isso aqui, ó, é uma PG de razão 2 elevado a 3. Então, eu tenho uma soma de termos de uma PG de razão 2 elevado a 3. Então, aqui a razão é 2 elevado a 3. O mesmo raciocínio eu vou fazer embaixo, olha. Quanto que vai valer a questão 35? 2 elevado a 34. Mais... Quanto que vai valer a questão 40? 2 elevado a 39. E a questão 45? 2 elevado a 44. E a questão 50? 2 elevado a 49. Aqui eu tenho a soma dos termos de uma PG de razão 2 elevado a 5. Então, nós vamos pegar essa primeira soma e essa segunda soma. Tá bom? Então, a primeira soma, a gente tem o primeiro termo, que é a 1, e a razão, que é 2 elevado a 3, e a quantidade de termos, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá bom? Então, vai ficar assim, ó. Essa primeira soma vai ficar... Lembra da fórmula? Deixa eu escrever a fórmula aqui pra gente lembrar, ó. A1 vezes Q elevado a N menos 1... sobre Q menos 1. Então, presta atenção, hein? Bastante atenção aqui, que eu vou seguir exatamente o que está escrito aqui, tá bom? Então, olha só. A1, aqui é 2 elevado a 20. 2 elevado a 20. Vezes o Q? 2 elevado a 3. Menos 1. Sobre... Não, 2 elevado a N, né? 2 elevado a 3 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui vai ficar elevado a 21. Deixa eu arrumar, peraí. Aqui vai ficar 2 elevado a 21 menos 1 sobre 2 elevado a 3 menos 1.
Acompanhou comigo aí, gente? 2 elevado a 20, que é o A1, vezes Q. O que é o Q? 2 elevado a 3. Elevado a N, que é 7. Porque aqui a gente tá somando 7 termos. Então, 2 elevado a 3 elevado a 7 fica 2 elevado a 21. Menos 1 sobre 2 elevado a 3 menos 1. Certo? Mas, o que vai ser o outro? Olha, o outro é esse aqui, ó. A1, o que é o A1? 2 elevado a 34. Vezes Q é 2 elevado a 5. Elevado a N, que é 4, então fica 2 elevado a 20. Menos 1 sobre 2 elevado a 5 menos 1. Tudo bem até aqui? Então, olha só, o que eu fiz? Eu só joguei na fórmula da soma dos termos de uma PG, ok? Aí, gente, essa resposta aqui, a gente já tem ela desse jeitinho aqui, olha só. Não precisa desenvolver mais nada. Então, 2 elevado a 20 vezes 2 elevado a 21 menos 1 sobre 2 elevado a 3 menos 1, mais não. Então, tá vendo? Não precisa desenvolver. Então, a nossa resposta é letra D. Agora, gente, a última questão da aula, né? Vamos lá. A construção da cobertura de um palanque usado na campanha política para o primeiro turno das eleições passadas foi realizada conforme explicado a seguir. Para a fixação da lona sobre a estrutura de metais, foram usados ribetes assim dispostos: 4 no primeiro anel, 16 no segundo, 64 no terceiro e assim sucessivamente. Então, 4, depois 16, depois 64 e assim sucessivamente. Portanto, se a estrutura era composta de 7 anéis, o número mínimo de caixas, no máximo com 1.000 ribetes em cada uma, utilizadas na obra, foi de... Então, nós vamos achar quantos ribetes foram utilizados, né? Depois que a gente souber quantos ribetes foram utilizados, a gente vai saber quantas caixas que serão usadas. Com qual quantidade tem em cada caixa? 1.000 ribetes em cada caixa, tá bom? Aí a gente acha quantas caixas. Então, o que nós vamos achar aqui? A soma dos termos de uma PG de razão 4, não é? O que é a razão, ó? Então, aqui está se multiplicando por 4. Então, a gente tem o A1 é 4, a razão é 4, N, que é a quantidade de termos, é 7. Então, a soma dos termos de uma PG é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Então, S7 é igual a A1, 4, vezes a razão, 4, elevado a N, que é 7, menos 1, sobre 4 menos 1. Então, S7 é igual a 4 elevado a 7, gente, é a mesma coisa que 2 elevado a 14, né? 2 elevado a 10, é porque eu não sei de qual não, tá? É 1024. Então, 2 elevado a 11 vai ser o dobro, 2048. Então, 2 elevado a 12 é o dobro, 4.096. Então, 2 elevado a 13 dobra de novo, 8.192. E 2 elevado a 14 é o dobro. Então, vai dar 4, 9 vezes 2, 18, vai 1, 2 vezes 1, 2 com 1, 3, 16. 16.384. Então, fica 4 vezes 4 elevado a 7 é 16.384, menos 1, 16.383 sobre 3. Isso aqui com certeza vai dividir, né? Então, S7 é igual. Para saber se divide por 3, somos algarismos, né, gente? Olha, 1 mais 6, 7, com mais 3, 10, com mais 8, 18, com mais 3, 21. Então, 16.383 divide por 3. 16 por 3, 5, sobra 1. 13 por 3, 4, sobra 1. 18 por 3, 6.
E 3 por 3, 1. 5.461 vezes 4. 4, 6 vezes 4, 24 com 2, 16 com 2, 18 vai 1, 20 com 1, 21. 21.844. Então, serão necessários 21.844 anéis. Não, anéis, ribites. Anéis é a quantidade que tem ali, né? Ribites. Aí, cada caixa tem 1.000. Então, se a gente dividir aqui por 1.000, gente, dá 21,844, né? Então, 21 caixas não é suficiente. Eu preciso, então, de pelo menos... Porque senão vai faltar, né, 21 caixas. Eu preciso de pelo menos 22 caixas. Então, a resposta é letra C. Bom, gente, encerramos então essa aula, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida vocês vão me perguntando, tá bom? Beijo!